Oi, gente, é a Lécada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É, Acho engraçado que não faz muito tempo que eu fiz o último vídeo. Na verdade, vai fazer um mês. Juro, gente, acho que é a terceira ou quinta vez. Não, quinta vez que eu tentei fazer esse vídeo. E não deu certo. Toda vez que acontecia alguma coisa, ou a gravação dava algum tipo de problema, ou o áudio ficava pavoroso. Eu mudei algumas coisas por aqui. Vocês podem perceber que agora tem um braço mecânico aqui, tem agora o microfone diferente. A câmera tá diferente. Eu mudei algumas coisas no cenário e tá um pouco diferente, tem uma iluminação diferente. Eu espero que a iluminação não morra, porque eu não carreguei direito. E. Mas eu espero que dê tudo certo. Bem, o vídeo de hoje, ele é muito engraçado, porque eu acho que eu tenho muitos pontos pra falar sobre ele, então eu peço desculpa se for um pouco. Se eu voltar pra um tópico que eu falei lá no começo, acho que é um vídeo que todo mundo se conecta. Ele é um vídeo um pouco confuso, porque muita coisa se conecta, então eu vou voltar pra trás e eu fiz um roteirinho pra mim poder ler pra não esquecer as coisas. Mas eu espero que tudo se encaixe. Inclusive, ele tá aqui, deixa eu dar uma lida nele. Vamos lá. Hobbies estão me mantendo viva. O meu histórico com hobbies é estranho falar hobbies sem não falar também sobre as coisas que eu queria ser quando eu era criança. Quando eu era criança, eu queria ser bailarina policial. Porque quando eu era criança, eu fazia balé. E era um grande hobby meu, eu adorava fazer balé. Minha mãe colocou no balé. Porque eu era uma criança muito energética e ela queria que eu fosse uma criança mais delicada. E ela pegou e ela me colocou no balé. E eu. No balé. Ela me colocou no balé. Meu Deus. Ela me colocou no balé. E ela queria que eu me desenvolvesse mais. Só que daí eu sempre tinha na época, as inocências de criança, de que se eu quisesse mudar o mundo, tinha que ser uma policial bailarina. E que eu tinha que fazer manobras com plié, com espacate. Que eu tinha que fazer assim coisas mirabolantes. E que eu ia conseguir, sei lá, com uma arma e um tutu. Eu ia salvar o mundo da criminalidade, dos bandidos. E eu era uma criança doida. Uma criança muito cheia das imaginações. E depois eu parei de fazer balé. Só que daí, não acho que não é um hobby, mas eu gostava muito de animais. Então eu falei que que eu ia ser da medicina veterinária. E isso não durou muito tempo, porque eu não gosto de ver bichinho sofrendo. Então é complicado. E depois eu me apaixonei por artes cênicas. Eu fiz teatro no meu fundamental 1 para 2. Era no momento que eu passei por bullying. Então eu me apoiei muito mentalmente em teatro. Então eu quis muito fazer artes cênicas por um bom tempo. Acho que eu fiquei uns 5, 6 anos querendo fazer artes cênicas. E coincidentemente, naquele período que eu sofri bullying, eu precisava, né, de um apoio mental. Então eu comecei através da escola. Eu fui direcionada a fazer tratamento psicológico desde muito cedo. É uma coisa que eu gosto muito de falar porque é uma coisa que muita gente não tem acesso. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, tipo, nossa, você fala às vezes de uma maneira tão diferente. Eu vou de 8 a 80 muito rápido. As pessoas às vezes falam que, tipo, eu falo muito diferente, às vezes eu falo muito sério. E é por causa disso, não sei, acho que eu tenho um amadurecimento de vez em quando por conta dessa necessidade de ter feito, né, psicologia muito cedo, né? Psicologia não, é terapia. Eu tô muito confusa hoje, gente, tá complicado. Aguenta comigo. Mas depois, agora, atualmente, não mudou. Eu quero fazer psicologia. De tanto que eu tive esse trabalho com o meu mental. Então, não é hobby, mas é uma coisa meio inicial pra vocês entenderem que eu tenho um histórico com hobbies e gostos que foi uma coisa muito forte. Eu queria, tipo, ter isso pra minha vida e fazer uma carreira, sabe? E eu percebo, por exemplo, que muita gente tem essa coisa com luta, que o pai colocou cedo o filho, colocou a filha, ou colocou pra fazer teatro e fez um grande ator, uma grande atriz. E a pessoa às vezes continua aquele hobby porque sim, porque faz muito tempo e porque faz sentido. Então eu achei interessante de colocar aqui. Eu acho que é engraçado também falar esse histórico que eu esqueci de citar aqui antes. E que o meu histórico de querer ser youtuber quando eu era criança, na verdade, eu queria ser youtuber de Minecraft. Ou vamos ver um dia aí. Eu queria muito ser youtuber de Minecraft quando eu era mais nova. Porque era o que eu assistia. Nossa, eu era fã da Malena. Eu assistia muito Tasercraft, eu assistia Venom.
Posso fazer uma lista de vocês, mas minha favorita era a Malena. É... Eu sabia fazer a intro dela e tudo, adorava. Eu criei a minha primeira conta no YouTube, gente. Foi uma conta que eu criei só pra comentar no canal dela. Eu falei, tipo, adoro você, Malena, adoro você. Tipo, eu fiz uma conta só pra falar com ela. Ela nunca respondeu, gente. Tá tudo bem, eu supero. Mas, nossa, eu adorava. Eu adorava. Acho que, inclusive, por muito tempo eu queria fazer coisa por Minecraft. Depois eu comecei a assistir muito Kéfera, vlogs. Quem nunca, né, gente? Quem nunca queria ser a criança que ia ser uma grande youtuber, uma grande Kéfera 2.0 e nunca fez por vergonha, né? Vamos combinar que a gente às vezes se priva de algumas coisas por vergonha. Que perca de tempo. Podia ter feito muito tempo atrás. De verdade mesmo. Eu tinha ideias muito legais quando eu era mais nova. O que não era muito legal, porque eu era muito criança. Mas, enfim, eram ideias boas. Mas eram ideias. E, nossa, eu tenho que ler, gente. Eu tenho uma cabeça fritada. Eu vou ficar olhando aqui, viu, gente? E aqui tô eu, aqui tá o negócio e aqui tá a câmera. Eu vou fazer isso, gente. Peço perdão. Eu gosto de me olhar pra ver se tá tudo certo. Se tem uma coisa aqui no fundo que eu não tô captando. Mas, enfim, vocês vão ver essas nuances. Bem, nos últimos tempos eu tenho gostado de pintar, desenhar e escrever pra aliviar minha alma, sabe? Inclusive, eu vi na internet, eu não tenho uma fonte pra falar pra vocês de onde que eu vi, mas eu tinha visto uma coisa que era que você precisa de alguns hobbies pra alma, pra sua memória, né? Tipo, sei lá, tipo sudoku, caça-palavras. Pra alma, que é pintar, desenhar ou dançar, por exemplo, que daí também entra nos físicos, que você precisava de natação, você precisava de musculação, e você precisava de várias coisas, assim, nesse sentido. Porque hobbies, assim, ajudavam você a ter uma mente mais equilibrada, entendeu? Que você fizesse só um hobby já ajudava, mas se você tivesse um de cada, você ia ter uma vida mais plena. E eu acho que isso é tão incrível, porque é meio que exatamente o que eu quero trazer aqui, de certa forma, porque tem aliviado minha alma, sabe? Eu confesso que eu, tipo, sempre gostei de desenhar, pintar quando eu era criança. Só que, tipo assim, a gente cresce, a gente deixa de ter artes, sei lá, no ensino médio. Então, eu deixei de gostar. Não de gostar, mas eu deixei de praticar. E eu comecei a fazer de novo por conta de live. Sendo que, por exemplo, acho que a primeira coisa que eu fiz no último tempo foi esse quadro que tá aqui atrás de mim. Eu fiz isso aqui em live. Esse é o conceito daqui da minha live, que é um circo pegando fogo. Eu vou tirar aqui um pouco a cortina. É um circo pegando fogo, isso aqui é um circo. E ele é uma noite tranquila, calma. Só que daí no fundo o circo tá pegando fogo. Esse é a moda da minha live, entendeu? E aqui tem um mini sapinho, que ele é um mini sapinho. Em homenagem a um viewer meu. Sapo, te adoro. Enfim, acho que foi o primeiro quadro que eu coisei e realmente pintei. Fiz de começo a fim. Eu gosto muito de mexer com guache, fiz isso com guache. Porque afinal de contas eu sou muito habilidosa com tinta, essas coisas. Eu tô aprendendo, eu tô muito iniciante ainda. E eu terminei recentemente minha segunda coisa, que me deixou muito orgulhosa. Eu vou pegar aqui pra vocês. Que eu fiz recentemente. Eu terminei essa semana, inclusive. Mas eu tenho feito ele há meses. Eu, pego, jogo pra lá, daí eu pego. E eu... Na verdade, acho que eu vou refazer uma coisa, porque eu fiz... Ó, é isso aqui que eu fiz. Olha que lindo. Olha. Ai, bonitinho. Enfim, eu fiz um sol e uma lua, só que eu odiei essa estrela. Eu pretendo cobri-la. Vou fazer uma estrela muito mais bonitinha, porque ela ficou parecendo Patrick. Eu vou cobrir isso aqui tá muito feio. Eu vou ter que mudar isso aqui, gente, tá muito estranho. Mas eu vou mudar. Só que, por exemplo, isso aqui foi da maneira mais besta possível. Porque isso aqui é literalmente uma chapa de bolo. Isso aqui, tinha um bolo. Minha mãe ganhou um bolo. Que não, ganhou não, né? Ela comprou um bolo. Isso aqui era uma chapa de bolo. Ela tinha um bolo aqui. Daí quando acabou eu olhei e falei, e se eu pintar a parte de madeira? Isso aqui é madeira. É um MDFzinho. E tem outro, inclusive. Acho que eu pretendo pintar no outro. Eu vou fazer alguma coisa, sei lá, meio... Não sei. Faço a mínima ideia do que eu vou fazer aqui no outro. Acho que eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Vou fazer um mar e uma areia se encontrando? Não sei. Não vai ser agora que eu vou pensar nisso. Mas enfim, botei aqui. Outra coisa também que eu gosto muito é de escrever. Só que eu não tenho escrevido, diário, nada do tipo. Eu recomendo até ter diário. Eu acho que diário seria uma coisa muito interessante pra mim.
Só que eu não tenho disciplina de escrever todos os dias sobre mim mesma. Acho que eu não teria simancol o suficiente pra mim ter paciência pra me aguentar todos os dias pra mim botar ali minha mão em jogo. Ia me ajudar pra mim saber, sei lá, no sentido de dor na hora de escrever? Provavelmente. Inclusive, ó, tô com uns salompas aqui, uns salompas. Tô com, nossa, não é salompas o nome. Mas é um negócio aqui porque eu tô com uma dor aqui, porque eu tô escrevendo esses dias, faz tempo que eu não escrevo. Eu recomendo. Mas eu pego de vez em quando um caderninho, que ele não tá aqui agora, eu deixo ele guardado, eu prefiro não mostrar. Mas eu gosto de fazer um caderno que é tipo um rant. Rant, pra quem não sabe, é tipo reclamação. E eu pego, toda vez que eu tô irritada, ou eu tô chateada, ou que tem alguma coisa me impedindo, eu vou lá e escrevo e falo, tipo, isso aqui tá acontecendo e eu vou deixar aqui. Tipo, é um negócio, tipo assim, eu deixo minhas frustrações naquele caderninho, naquele livrinho. Então, alguém me chateou, vai pro livrinho. É tipo um Death Note de reclamações da vida. Muito bom, muito bom. Tô olhando aqui agora pro meu negócio que eu fiz. Eu tô olhando pra mesa agora, encantada do negócio que eu fiz. Enfim, é uma coisa que tem me ajudado bastante também. Escrever pra reclamar, gente. Reclamar é muito bom, viu? Não reclamem sobre amigos de vocês. Às vezes reclamem pra ninguém ver. Reclamem pra ninguém ver. Reclamem pra vocês mesmos. Eu acho que no fim eu resolvo porque eu tô ouvindo a mim mesma, sabe? Coisa que, tipo, baguncei tudo aqui, gente. Peraí. No fim, a gente tem que ouvir nós mesmos, sabe? Então a gente tem que, às vezes, reclamar pra gente mesmo. A gente vai lá, a gente reclama pra gente mesmo e tá tudo bem. A gente não tem que reclamar pros outros ser um amigo, um familiar. Às vezes a gente bota lá no caderno e fala: eu odeio isso aqui, esse negócio tá me dando uma impedição do caramba, eu odiei vir pra cá, odiei esse lugar, eu odiei essa gente. Uma delícia, gente. Ninguém, não tem fofoca para falarem mal de você. Que você. Ó, uma luzinha desligou. Vida que segue. Não tem isso, entendeu? Então vai ficar nesse naipe. Então é uma coisa, é uma coisa. E hobby por memória afetiva. Esse aqui eu coloquei em homenagem aos meus viewers, que inclusive é engraçado. Eu tenho hobby agora por memória afetiva. Quando eu estava no ensino médio, eu passei por uma situação não muito legal de uma certa exclusãozinha, um bullyingzinho ali no finalzinho do ensino médio, porque eu tive, infelizmente, um período escolar meio complicado. Eu posso até fazer um vídeo só falando das minhas experiências péssimas na escola. Posso fazer, assim, uma coletânea de coisas péssimas que já me aconteceram. Tipo, de momentos, assim, que eu quis enterrar minha cabeça num buraco e nunca mais sair. É tema de outro vídeo, viu, gente? Provavelmente, porque eu vou ficar aqui 3 horas falando de situações específicas demais, tá? E é complicado. Mas eu comecei a fazer lives. Pra quem não sabe, eu sou streamer na Twitch também. Eu comecei a fazer lives por me sentir muito sozinha. E hoje em dia, eu não digo, tipo assim, que né, é uma memória afetiva, né? Não tem como ser uma memória afetiva. Mas hoje em dia se tornou uma memória, um laço que eu fiz comigo mesma. Porque eu me sentia tão para baixo, tão assim, tipo, nossa, talvez eu seja o problema. E quando eu comecei a fazer as lives na Twitch, eu comecei a conversar com as pessoas, eu comecei a ver que eu não era o problema. E que às vezes eu só não tava no grupo errado, que eu tava no grupo errado novamente, que às vezes acontece. E acabou virando meio que uma memória afetiva. Ou, sei lá, sabe? Não sei. Mas, por exemplo, eu vou dar um hobby de memória afetiva sério, sabe? Porque a diferença da lives, tipo assim, tipo, se eu pudesse parar de fazer lives hoje, eu não preciso, entendeu? Tipo, eu não tá alimentando uma Marlitis que ainda precisa disso. Tipo, eu estou mais ok hoje em dia do que aconteceu comigo no ensino médio, sabe? Mas um hobby por memória afetiva. Quando você cozinha uma receita específica de um parente que você não conversa há muito tempo, ou você faz um bolo que você não come desde a infância, isso é um hobby. Se a gente parar pra pensar, a gente faz tanta coisa de hobby, que a gente não percebe cozinhar, ou até comer. Eu acho que comer pode ser um hobby até certo ponto, entendeu? Que aí a gente tá banalizando um pouco o hobby. Mas eu acho que entra muito nisso. Quando você consegue fazer pelo afetivo. Tem um viewer na minha live que tava falando sobre como ele gostava de pescar porque ele aprendeu coisas com o avô dele. Ou ele fazia coisas. Eu não sei se o xadrez era uma coisa que ele gostava, mas ele fazia xadrez e ele fazia pesca. Não sei se tô confundindo os viewers. Mas esse viewer falou pra mim que ele gostava de fazer pesca por conta do avô dele. E pra mim foi uma coisa muito engraçada porque eu gostaria de pescar, mas eu não tenho motivo. Só gostaria de pescar porque eu nunca pesquei. Mas ele faz uma coisa, uma prática de que ele aprendeu com o avô dele. Então, quando ele faz esse hobby, ele alimenta essa memória do avô dele. Isso é muito interessante. Do como, por exemplo, eu falei pra vocês que quando a gente é criança, a nossa mãe coloca a gente no balé ou numa luta ou num teatro pra gente, sei lá, desenvolver as nossas coisas sociais.
E a gente pega, a gente começa a fazer aquele hobby. E tem isso, entendeu? Dos nossos pais influenciar a gente nos nossos primeiros hobbies. Eu acho interessante, tipo, quando a gente cria um hobby, uma afeição por alguém do passado. Alguém que a gente quer trazer ele na memória, entendeu? Quando a gente faz aquele hobby. Isso é muito interessante. E hobbies físicos. Vou citar aqui carinhosamente meu viewer, Marcelo Atenas. Olá. Que ele disse que violão mexeu na coordenação motora dele. E sim, eu usei meus viewers de cobaia pra esse vídeo. Mas eu também acho muito interessante hobbies físicos, de como hobbies físicos ajudam na questão do mental, que eu falei. De saúde mental é muito importante, porém, eu tenho feito particularmente musculação recentemente. E eu já fiz natação, aula de natação, porque eu não sabia nadar antes. E eu gosto de fazer algumas caminhadas, eu gosto de fazer trilha de vez em nunca, quando o tempo permite, quando as pessoas topam, porque eu não gosto de ir sozinha, né? É perigoso quando eu vou. Mas hobbies físicos são muito necessários. Eu vejo que muita gente, tipo assim, gosta de praticar esporte porque aprendeu também ali com o pai, com o avô no passado que, sei lá, botou pra fazer luta. Mas também é aquela coisa, tipo, de desenvolver um esporte, de se manter saudável, de manter a cabeça ocupada. Porque às vezes eu acho que uma pessoa que fala muito, uma pessoa que fica muito tempo sentada, ela precisa desse tipo de coisa, sabe? Que ela precisa estar sentada, sentada ali pra fazer as coisas dela, que é as coisas que ela tá acostumada. E depois ela vai lá e ela descansa o corpo dela malhando, ou ela descansa o corpo dela fazendo um esporte. Eu vejo que muitas pessoas, elas começam a fazer um esporte porque às vezes tá pegando um pouco no mental delas, também depois porque elas precisam. Então, uma pessoa às vezes que trabalha muito com internet, uma pessoa que trabalha ali muito no escritório, quando ela levanta do escritório, ela vai pra academia, às vezes o descanso dela é estar ali deixando o corpo dela em movimento. O que é muito engraçado, porque o corpo em movimento não é um descanso. Mas às vezes é pra aquela pessoa ali, porque ela fica muito tempo sentada, parada, e mexe na saúde dela, né? Porque ficar sentada não faz bem pra saúde no geral. Achei tudo em excesso faz mal. Mas a banalização dos hobbies também é uma coisa que eu queria trazer pra esse vídeo. Que eu acho que o trabalho também acabou fazendo uma grande banalização dos hobbies. A falta de tempo que as pessoas têm trabalhando, essa coisa de pegar trem, metrô, ou pegar trânsito com o carro, geralmente tiram muito o tempo, né, do trabalho. Eu tenho esse viewer, que é o moderador também, meu, que ele tava reclamando pra mim que ele começou a trabalhar recentemente, ele tava tendo problemas pra ir pra academia, que ele tava começando a fazer, tava começando a fazer pela saúde dele, e ele teve que deixar de fazer porque ele não tem tempo, ele fica cansado, e é difícil pra ele pegar e sair do trabalho e ter pique ainda de malhar. Mesmo que ele trabalhe sentado, às vezes ele não tem essa coisa, tipo, ele banalizou o próprio hobby dele, ou a própria atividade física dele, né, não é nem hobby, ele não gostava. Mas ele acabou meio que banalizando porque não era bom pra ele. Não era bom pra ele se locomover e o cansaço. E também, o trabalho, geralmente, eu percebo que a gente tem essa cultura workaholic. Eu não sei se em outros estados é assim, mas eu percebo que isso é principalmente em São Paulo. Que em São Paulo essa coisa muito ir do trabalho, pegar trem, ir pra outro lugar, ir pra casa. Essa coisa muito robotizada. Eu acho que nem todos os estados é assim, mas eu percebo que em lugares grandes como São Paulo, que a cidade. Afinal de contas, se não me engano, São Paulo é o estado do trabalho. E eu acho muito interessante que aqui em São Paulo, mesmo que tenha grandes movimentos assim, tipo de parques e de hobbies, eu acho muito interessante que as pessoas, no geral, a grande população de São Paulo não faz hobbies, elas não têm hobbies ativos. E principalmente de corpo. Porque eles são muito ocupados com o trabalho. E eles banalizam hobbies porque eles têm essa coisa workaholic de tipo, priorizar o trabalho porque precisa. Porque as pessoas têm essa necessidade de, tipo, ter, né, as coisas pagas, obviamente. Mas também porque não veem hobbies como uma coisa lucrativa. As pessoas, elas banalizam hobbies, elas esquecem ali o valor que tem de você alimentar o seu corpo, né, o seu físico, a sua alma, o seu raciocínio lógico, sua coordenação motora. Porque não é lucrativo. As pessoas, elas acabaram banalizando muito hobbies por conta do trabalho. Porque se não é lucrativo pra mim pintar um quadro e não vender ele, só fazer um quadro porque sim, pra que fazer aquilo de qualquer maneira? As pessoas, eu percebo que hoje em dia, por conta desse tempo escasso, porque afinal de contas, essas 24 horas não são as mesmas pra todos, as pessoas, elas acabaram, tipo, cedendo essa coisa de fazer hobbies. O que é uma coisa tão importante pra elas, elas deixam de lado justamente porque elas precisam fracionar aquele tempo delas. Isso é muito injusto. E eu acho que a última coisa que eu tenho pra trazer, e na verdade foi uma coisa que é muito interessante
e que foi uma coisa meio controversa na minha live quando eu trouxe pros meus viewers. Eles, metade ficaram a meu favor, mas metade não ficaram, eu vou explicar o porquê. Mas eu trouxe também a ideia da monetização do hobby. Então, por exemplo, você fazer artesanato, você fazer lives, por exemplo, pra mim, no caso, eu acabei monetizando o meu hobby. E monetizar hobbies geralmente é uma coisa que divide muito meus viewers. Eu acho que talvez divida vocês. Eu até pergunto pra vocês, vocês acham que monetizar um hobby, ele acaba deixando de ser um hobby? Porque eu trouxe isso na minha live, já pensando, vai todo mundo concordar que monetizar hobby é uma coisa legal, que é super prática. E muita gente discordou. Falou pra mim que tem essa insegurança de perder o hobby com o tempo por se tornar uma obrigação. Ou que, pior, a partir do momento que você monetiza o hobby, ele deixa de ser um hobby e ele é uma matéria maciça. O que eu discordo muito. Porque, afinal de contas, eu acho que hoje em dia o hobby de fazer um artesanato, de fazer um brinco, ele não tem que ser feito de uma maneira gradual, uma coisa assim, a não ser que você tenha algum tipo de demanda, é um pouco diferente, mas se você tem um certo carinho pelo aquilo que você faz, se você organizar, você consegue fazer. Eu acho que eu fui muito sortuda em relação às escolhas do meu hobby que ele acabou monetizando. Não é uma monetização que eu conto muito com. Eu posso até fazer um vídeo, acho que é uma das coisas que eu quero trazer aqui pro canal, que é sobre a monetização do hobby. Sobre a Twitch em si, tipo, do que eu aprendi com a Twitch, tipo, sobre a monetização da Twitch, que é uma coisa que muita gente me pergunta em live e fora de live. E que é uma coisa, tipo, muito incerta pra mim. Eu posso já trazer pra vocês que eu falo isso em live às vezes, que é uma coisa incerta. Fazer uma coisa assim na internet é coisa incerta. Acho que em quaisquer sentidos é uma coisa incerta. Eu acho que independente se você é pequeno, se você é grande. Acho que, na verdade, quando você é grande, não se aplica muito, mas é incerto o nível do cifrão. Vamos colocar dessa maneira. Outra coisa também que eu acho que é muito. Que entra no que eu falei antes é sobre a questão do hobby ser banalizado por conta do trabalho. Eu acho que o trabalho, ele. Essa coisa de, tipo assim, se eu não tenho dinheiro com isso, eu não vou fazer. Então, muita gente acabou entrando nessa contradição de, tipo assim, só quero fazer um hobby se ele for me dar dinheiro. Ou ele deixa de ser hobby porque o trabalho geralmente é uma coisa maciça. Não vou tirar a razão do trabalho ser uma coisa maciça. Mas eu acho interessante, tipo, as pessoas, elas verem hobby apenas como uma coisa que não pode ser lucrativa. Ou uma coisa que ela não pode ser lucrativa. Porque atrapalha essa questão da paz de espírito. Porém, eu entendi todo mundo que falou no meu canal sobre esse medo de perder o hobby. Por ter se tornado uma obrigação. Ou deixar de gostar porque ficou muito massivo. Ou porque enjoou e agora não quer perder a renda e virou aquela coisa triste de fazer, que não tá mais tendo amor por aquilo. E eu entendo quem falou isso pra mim, mas eu acho que eu fui muito sortuda em relação aos meus hobbies. Então, eu acho que, pelo menos nos hobbies que eu tive, mesmo que eu consiga monetizar ou não essas coisas a longo prazo, eu acho que, mesmo que seja uma fonte de renda, né, como muita gente talvez queira pensar que dá pra viver com Twitch ou com YouTube ou qualquer outra coisa que seja na internet, que as coisas são pra sempre, elas não são. Eu entendo quem veio me falar disso depois, mas eu acho também muito triste a gente não pensar que a gente pode, tipo, fazer mais com nossos interesses, entendeu? Do tipo assim, às vezes a gente se vê muito inferior, a gente vê o nosso hobby apenas como um hobby. Porque, por exemplo, pintar, para mim, é apenas um hobby. Mas se eu desenvolvesse o suficiente, alguém poderia ver, olhar pro meu hobby e falar, nossa, você poderia fazer sucesso com isso. E eu poderia, literalmente, tipo, ser uma próxima Picasso. Eu posso estar viajando um pouco no que eu tô falando. Mas eu poderia ser uma próxima Picasso, uma próxima Monet, não sei. Mas às vezes a gente terceiriza muito, a gente se bota muito incapaz, tipo, de hobbies. E da gente fazer o sucesso com aquilo e de deixar de ser um hobby por essa coisa da gente precisar constantemente ver um valor além do financeiro ou apenas financeiro em coisas que a gente faz. E nem sempre é bem assim. Entende? Eu só queria falar que tudo isso é uma grande chave pra falar de hobbies estão me mantendo viva, porque afinal de contas, eu acho que eu não seria a mesma se eu não tivesse feito todos esses hobbies que eu fiz nos últimos anos. Coisas que eu nem consigo citar pra vocês que eu esqueci. Coisas mínimas de, tipo, tá desenhando ou de tá desenvolvendo alguma coisa da minha fala ou do meu corpo com teatro ou com... Acho que com todo o processo de vida que eu tive, eu acho que o hobby tava tão ali do lado que eu nem consigo considerar tudo realmente hobby. Porque muita gente também falou pra mim no meu canal que hobby não podia ser cozinhar. Porque
que você cozinha todos os dias, se você faz pra comer. E você não faz um hobby porque, tipo, é porque você gosta de cozinhar. Mas você também gosta de cozinhar pra você comer. Então, às vezes, a gente banaliza tanto o hobby a ponto de que a gente tá tão no dia a dia que a gente não considera um hobby, sabe? Então, eu acho engraçado. Eu acho engraçado e a gente normaliza muito o hobby. Mas a gente, pra pensar, dá pra ser muita coisa seu hobby. Se eu quisesse recomendar você pra que você quer algum hobby, uma coisa do tipo, eu recomendo você seguir a Débora Jardim. Eu vou colocar aqui na tela alguma coisa dela. Porque a Débora Jardim foi uma mulher que eu conheci no Instagram. E eu recomendo super ela. Eu acho que eu me inspirei pra fazer alguns hobbies dela, inclusive. Eu acho que eu vou fazer alguma das listas que ela colocou. E que toda semana ela tenta trazer algum hobby diferente que a gente não conhece, um hobby menos conhecido. E é do tipo assim, você se pendurar numa corda a você fazer coisas com papel machê de uma maneira que eu nunca vi antes. Eu achei tudo muito legal de trabalhar sobre vários aspectos. Então, por exemplo, teve um dia que ela trouxe o hobby da avó dela, que eu acho que era caça-palavras. E ela fez vários caça-palavras. Ela traz os pontos positivos e negativos de um hobby, que é o preço ou o tempo. E eu acho muito interessante a maneira que ela traz. Então, se você não tem um hobby, você quer desenvolver um hobby novo. E eu acho que nem todos dá pra monetizar, mas eu acho que eles são muito divertidos. Então, se você der uma olhadinha, eu recomendo muito ela. Eu tô seguindo ela já tem um tempo. Eu tenho vontade de fazer todos os hobbies que ela recomenda. Porque ela sempre acha um hobby novo pra fazer. E eu fico tipo, meu Deus, eu tenho que fazer todos os hobbies que ela tá falando. Tipo, eu me identifico com todos, mesmo que seja, tipo, renovar um guarda-roupa. Eu quero renovar guarda-roupa. Eu quero virar uma grande marceneira. É isso. Então, eu acho que é isso. Hobbies mantém a vida de não só eu, mas de muita gente viva. É isso. E eu espero que esse vídeo tenha ficado bom, porque eu acho que eu tô a ponto de enlouquecer. Eu acho que se eu não. Se esse vídeo não for, eu não vou gravar outro e dane-se essa ideia desse vídeo. E acho que esse vídeo eu vou ter muito trabalho pra editar, porque eu tive que fazer vários breaks. E se ficar estranho esse vídeo, sinto muito. É isso, vai provavelmente ser ele mesmo. É isso, um beijo. Muito obrigada por terem visto esse vídeo. Se me sigam nas redes, me sigam nas lives na Twitch, eu faço de terça aos domingos. E logo, logo vocês me verão. É isso, um beijo e tchau, tchau.